Muito bom dia, investidores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso Panorama Matinal, onde falamos questões que atingem aí o agronegócio brasileiro, o agronegócio mundial e também das questões que atingem a nossa economia. Falamos da macro e da microeconomia, questões políticas e tudo mais o que puder impactar nos seus investimentos. Vamos dar início aí falando sobre as commodities, como é que elas estão no dia de hoje. Então hoje a gente tem basicamente um trigo subindo 0,98%, 1% agora. Milho sobe também 0,61%. Complexo da soja em queda, soja caindo 0,46%, farelo 0,54% e o óleo de soja praticamente no 0 a 0, caindo apenas 0,05%. Na sexta-feira tivemos o relatório trimestral dos Estados Unidos, onde ele trouxe basicamente uma expectativa, na verdade já consolidada, né, porque é o estoque trimestral que fecha aí o ano de 22-23 e a gente passa aí para 23-24, programa de soja e milho e demais commodities, né? Então, basicamente, o que trouxe foi um estoque de passagem maior para a soja e menor para o milho, dados aí que vieram pegaram o mercado no contrapé. Basicamente, o mercado aguardava por números inferiores na soja e superiores no milho, tá? Então, por isso que a gente vê também no dia de hoje uma queda para o complexo da soja e uma alta para o complexo do milho. Lembrando, soja veio com mais estoque de passagem e milho com menos, tá? Vamos dar uma olhadinha na parte do petróleo. O petróleo sobe hoje 0,87%, acima dos 91 dólares ainda, né? 91,60 dólares por barril no momento. E a parte do minério de ferro hoje a gente não consegue acompanhar, porque China está em feriado, na famosa Golden Week, que começou aí na sexta-feira passada e vai até o dia 7, então dia 8 aí de outubro eles retornam com os seus dados e suas negociações. A princípio aí, bolsa chinesa fechada. Vamos dar uma olhadinha como é que ficou os gráficos da semana passada. Começando pelo petróleo, dá uma olhada no semanal. Petróleo chegou a ter uma volatilidade bem interessante, né? Trabalhou na casa dos 95 dólares por barril. E acabou fechando bem estável, né, com a alta apenas de 0,32%, cotado a 91,17 dólares o barril. Hoje já está acima, né, praticamente $1 acima aí do patamar de fechamento da semana passada. Óleo de palma, como é que ficou? Óleo de palma teve uma leve recuperação na semana passada, subiu 2,34%, mas a princípio veio só realmente fazer uma correção das quedas das semanas anteriores, né? E hoje já inicia novamente em queda e deve aí romper essa região dos 365 aqui e acabar indo testar lá embaixo na região dos 330. Isso acaba puxando também o óleo de soja, né? O óleo de soja que na semana passada caiu bem, caiu 6,36%, fazendo um movimento mais ampliado de queda. E aqui cabe ainda uma ressalva, né? Porque tem muito espaço. Caso decida realmente perder essa região dos 55,50 dólares, aqui ele pode realmente estender as quedas cerca de 10 dólares abaixo. Para a parte da soja, a gente tem a soja trabalhando dentro daquela lateralização ainda. A mais curta ele acabou rompendo, que era na região dos 3 dólares, e veio em busca da próxima, que fica em 12,60. Caso venha a perder essa lateralização de 12,60, aí o negócio fica complicado. Se a gente projeta essa lateralização para baixo, basicamente a gente teria um alvo lá na casa dos 10 dólares e 80 mais ou menos. Claro que antes disso, no meio do caminho, 11,80, $1 para cima, a gente também ainda tem uma resistência gráfica. Basicamente, na parte das commodities, o que acontece? Com a taxa de juros mais alta aí no mundo inteiro, o custo de carrego fica muito caro. Então, o comprador, o que ele está fazendo? Aliás, não é só isso, né? A gente tem a questão dos juros que encarecem. Então, para eu tomar uma posição e ficar guardando ela, ou seja, antecipar as minhas compras, não é muito interessante nesse momento. E também temos a questão da parte de boas safras, né? Então a gente tem Estados Unidos produzindo bem, o Brasil produziu muito bem e a Argentina agora na próxima janela aí deve produzir muito bem também. E o Brasil, se tudo der certo, também deve trazer bons volumes de soja.
Ou seja, com taxa de juros altas e boas ofertas, não tem por que o comprador fazer um movimento antecipando muito as minhas compras e os meus estoques, sendo que para eu carregar esse estoque é mais caro e eu tenho uma disponibilidade de produto abundante aí no mercado, né? Então não compensa para o comprador fazer grandes posições, ou seja, ele acaba consumindo da mão para a boca. Eu preciso, eu vou lá e compro. Por quê? Porque o preço é atrativo e ele tende a permanecer nesses patamares. Por quê? Porque eu tenho muita oferta, tá? Então a gente vê aí essas questões para as commodities como um fator mais negativo. Por isso que a gente olha aqui na soja, milho, trigo, com exceção do petróleo, né? Tudo em queda, tá, pessoal? Então esse, teoricamente, é o rumo que tende a tomar aí as commodities até se regularizar essa situação. De novo, taxas de juros elas devem ficar altas por mais tempo e a questão de boas safras também deve perdurar, porque mais chuvas aí para a América do Sul devem trazer um bom plantio aqui para o Brasil e também para a Argentina, aumentando ainda mais a disponibilidade dos grãos, tanto para milho quanto para a soja. E também temos o trigo, né, que foi bem plantado aqui no Brasil. Dá uma olhadinha aí como é que ficou o milho na semana passada. Então o milho ele acabou fechando uma leve queda de 0,1%. Está ainda dentro daquela figura complexa, a gente olha, é um triângulo simétrico e caso ele saia desse triângulo, a gente ainda tem uma lateralização aqui, que ela vai ali da casa dos 4,60 até próxima aí dos $5 por bushel, patamares bem baixos. E aquela diferença entre soja e milho também continua ainda bem grande, né? Seria normal a gente ver então mais quedas para o preço da soja ou até mesmo aí que ele fique estabilizado, mas que o milho dê uma recuperada para que essa diferença se equalize novamente. Parte de trigo, o trigo fechou bem em queda na semana passada, caiu 6,56%. Lembrando que grande parte desse movimento aqui aconteceu na sexta-feira no relatório, tá? A gente viu o trigo praticamente dando limite de baixa no pregão de sexta-feira. E eu comentei com vocês, né? Perdendo aqui, deveria vir testar a linha de referência inferior do canal, né? Então a gente ainda pode aguardar ele vindo buscar mais na região aqui de 5,20 mais ou menos dólares por bushel, tá? Vamos dar uma olhadinha como é que ficou as bolsas então para o dia de hoje, pessoal. Como eu comentei, parte de Ásia lá não tem muito dado porque eles estão em feriado, um feriado que dura uma semana, né? A gente tem Xangai, então, feriado, Hansen, feriado. Japão abriu e teve uma queda de 0,21%. O Coreia do Sul ainda em feriado. E temos aí a Austrália caindo 0,22%. Lembrando que esses aqui, principalmente a Austrália, sem a referência do seu principal parceiro comercial, acaba ficando meio sem motivação tanto para subir quanto para cair, né? Então tende a fazer aí nos próximos dias movimentos mais curtos. Parte de Europa em queda novamente, caindo 0,23%, o Eurostock 50%, e o destaque de queda hoje fica para a bolsa aí da Inglaterra, né, que cai 0,35%. Para a parte de futuros, a gente tem um S&P em leve alta de 0,05%, durante a madrugada já teve aí na faixa de 0,5%, subindo 0,5%, né? E também tivemos Nasdaq subindo 0,19%. Basicamente, lá nos Estados Unidos, a gente tem um outro fator que estava muito no radar, que era a questão do shutdown. Então, basicamente, eles tinham lá um prazo que era até a madrugada de sábado, que seria o último dia do mês, para aprovar aí um aumento do teto de gastos para que não houvesse o tão discutido shutdown, né? O que seria isso? Basicamente, se eles não têm verba suficiente para pagar todos os órgãos públicos, eles fecham os não essenciais, tá? E com isso, para o mercado passaria uma mensagem muito negativa, até porque a gente não teria muitos dados que são publicados. Então, por exemplo, essa semana a gente tem o relatório de payroll, que é um relatório de empregos abertos, vagas existentes e vagas que foram criadas, tanto no setor privado quanto no particular, tanto no privado quanto no público, e a gente não teria esse tipo de dado. Então, são dados que são muito importantes para a economia mundial, que acabariam ficando aí
nesse shutdown, ou seja, fechados por um tempo indeterminado. Então aí basicamente nos 45 minutos do segundo tempo foi passado basicamente um projeto que amplia um pouco esse teto de gastos, mas ele tem uma condição muito específica que é por apenas 45 dias. Então, daqui 45 dias, provavelmente a gente deva ver mais uma movimentação nesse sentido. E como eu comentei em outros vídeos, caso ele tenha esse shutdown, provavelmente vai vir esse rebaixamento de nota da Moody's, que é uma das únicas que falta aí das avaliadoras, né? Derrubando os Estados Unidos de AAA para AA, tá? E isso acaba tirando alguns investimentos de fundos internacionais que só podem investir em países com AAA, ok? Fazem essa migração então dos Estados Unidos para outro país que atenda a esta condição. E hoje, pessoal, o que a gente tem para o dólar? Então, o dólar hoje ele se fortalece contra as principais moedas do mundo, sobe 0,4%. E contra a emergentes também temos um dólar mais forte, tá? Então a perspectiva para hoje seria bolsas levemente negativa, lembrando que a gente não tem essa questão também de China, tá? Mas bolsas a princípio levemente negativas e um dólar um pouco mais forte para a abertura do nosso mercado brasileiro. A parte de agenda hoje, nós temos PMI lá nos Estados Unidos, que basicamente é um dado da confiança dos gestores, onde a gente consegue analisar se eles estão confiantes para expandir a economia, ou seja, vindo acima de 50, ou eles estão menos confiantes e vêm aí abaixo de 50, indicando uma possível retração econômica. Então, às 10h45, mas o principal, às 11 horas da manhã, que é o PMI Industrial ISM, tá? Ao meio-dia temos dois discursos de membros do Fed. O primeiro deles é com o Powell, que é o presidente do Fed, e também temos ao meio-dia o discurso do Harker, que é um membro votante aí do Fed, tá? Fora isso, não temos mais nada de interessante, e lembrando que a semana ela tende a ser mais volátil, porque a gente vai ter o relatório aí de empregos nos Estados Unidos, tá? O payroll, chamado payroll, na sexta-feira. Pessoal, a todos um grande abraço!